Você disse. Antes de continuarmos com essas notícias que estão fervendo nos bastidores da Toca da Raposa, se você não quer perder absolutamente nada sobre Cruzeiro, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque o que vamos revelar agora envolve uma cria da Toca, muito talento, propostas milionárias e a possibilidade real de um futuro promissor longe de Belo Horizonte. Segura essa emoção, porque o que está prestes a ser detalhado vai mexer profundamente com o coração do torcedor celeste e colocar ainda mais holofote sobre o cabuloso. Agora vamos continuar com a notícia. O torcedor do Cruzeiro vive uma montanha-russa de sentimentos a cada janela de transferências. De um lado, a empolgação com os reforços que podem chegar e transformar o elenco em um time ainda mais competitivo. Do outro, a preocupação com as joias reveladas na base, que despertam interesse de clubes do exterior e podem acabar deixando o Brasil antes mesmo de se firmarem totalmente no profissional. Essa dinâmica é natural em um clube que sempre revelou grandes talentos. Mas cada nova movimentação traz de volta aquele misto de orgulho e receio que acompanha qualquer revelação da Toca. Não é segredo para ninguém que o futebol europeu está constantemente de olho nas revelações brasileiras, principalmente quando esses jovens jogadores já começam a mostrar serviço em competições internacionais e nas convocações de seleções de base. O caso do Cruzeiro não é diferente. As atenções estão voltadas para um atacante que, mesmo com poucos jogos no profissional, já despertou o interesse de um gigante do leste europeu. E quando essa movimentação acontece, a torcida começa a se perguntar: será que chegou a hora de mais uma joia celeste dar adeus? O nome que está em pauta é o de Kaique Kenji, uma das principais revelações recentes da base celeste. O jovem atacante de 19 anos, veloz, habilidoso e com uma capacidade de finalização que impressiona, já vinha chamando a atenção dentro de campo. Para completar, suas convocações para a seleção brasileira de base só reforçaram o rótulo de promessa com potencial para se tornar realidade. Agora, além do olhar da CBF, surge também o interesse do futebol europeu, mais especificamente do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que estuda fazer uma proposta oficial de compra. Esse interesse não é apenas sondagem leve ou observação distante. A equipe ucraniana, conhecida historicamente por investir pesado em jovens talentos sul-americanos, já analisa seriamente colocar uma proposta em definitivo na mesa. A expectativa é de que a oferta ultrapasse a casa dos 10 milhões de euros, algo em torno de 63 milhões de reais. Um valor expressivo para um jogador que ainda não teve muitas oportunidades no profissional do Cruzeiro, mas que já mostrou em campo e nos treinamentos que pode se tornar um atleta de altíssimo nível. O detalhe curioso dessa história é que Kaique Kenji foi pouco utilizado em 2025. Foram apenas 5 jogos no time principal, 4 deles pela Copa Sul-Americana e 1 pelo Campeonato Brasileiro. Apesar disso, seu potencial é tão evidente que o assédio europeu se intensifica. Muitos torcedores, inclusive, têm questionado Leonardo Jardim nas redes sociais, pedindo mais minutos para a cria da Toca em campo. Afinal, nada melhor do que valorizar em casa um jogador que pode render tanto dentro das 4 linhas quanto financeiramente em uma futura negociação. Em relação ao contrato, o Cruzeiro se movimentou recentemente para proteger ainda mais seu patrimônio. A diretoria da Raposa fechou a compra de 30% adicionais dos direitos econômicos de Kaique, chegando agora a deter 90% do total. Esse movimento custou 3,5 milhões de reais ao clube, mas garantiu uma posição mais forte em caso de venda. O vínculo atual do atacante vai até o fim de 2028, o que dá ao Cruzeiro uma margem confortável para negociar com calma e não precisar aceitar a primeira proposta que aparecer. Essa postura preventiva da diretoria mostra que existe consciência sobre o valor de mercado do atleta. Ao investir na aquisição de maior porcentagem dos direitos, o Cruzeiro se protege de perder uma grande fatia de uma possível transferência milionária. Isso também significa que, caso o Shakhtar ou qualquer outro clube europeu realmente apresente uma proposta acima dos 10 milhões de euros, o Cruzeiro terá participação majoritária no montante. Um detalhe que pode ser decisivo para o futuro financeiro do clube. Mas a questão que se coloca para a torcida é: o que vale mais neste momento? Segurar Kaique Kenji para utilizá-lo dentro de campo ou negociar sua saída em um valor milionário? Essa dúvida gera debates intensos, porque de um lado está a necessidade esportiva, já que o Cruzeiro precisa de jovens com velocidade e capacidade de decidir jogos. Do outro, está a realidade financeira, onde valores como os que são mencionados podem ajudar e muito no equilíbrio das contas e no fortalecimento do projeto a longo prazo.
Não podemos esquecer que o Shakhtar Donetsk tem um histórico consistente de revelar brasileiros para o futebol europeu. Foi de lá que nomes como Fernandinho, William, Douglas Costa e tantos outros ganharam projeção mundial. Essa vitrine internacional pode ser bastante sedutora para um jovem de 19 anos. E naturalmente Kaique e sua família estão atentos a esse aspecto. A chance de jogar competições europeias, enfrentar grandes clubes e evoluir em outro ambiente pesa bastante em qualquer decisão desse porte. Por outro lado, a torcida do Cruzeiro gostaria de ver mais de Kaique vestindo azul. Há a sensação de que o garoto poderia ser melhor aproveitado, ainda mais em um momento em que o time precisa de peças rápidas e criativas no ataque. Muitos acreditam que vendê-lo tão cedo seria abrir mão de um potencial craque que poderia brilhar por mais algumas temporadas no Mineirão antes de se transferir para a Europa. Esse dilema é o grande drama de clubes formadores. Conciliar o desejo esportivo com a inevitável pressão do mercado internacional. O próprio Leonardo Jardim pode ter papel central nessa decisão. O treinador, conhecido por saber trabalhar com jovens talentos, terá que avaliar se vale a pena dar mais minutos a Kaique, fortalecendo sua confiança e mostrando seu valor dentro de campo. Essa utilização pode tanto aumentar o preço do atleta em uma futura venda quanto convencer a diretoria de que ele ainda pode contribuir muito antes de ser negociado. A forma como o Jardim lidar com essa joia pode ser determinante para os próximos passos. Pedro Lourenço, dono da SAF, também terá peso importante na escolha final. Ele já mostrou em outras ocasiões que não tem medo de negociar quando entende que a proposta é justa e benéfica para o clube. Ao mesmo tempo, sua gestão busca construir um Cruzeiro competitivo e vencedor. E perder um talento promissor tão cedo pode ser visto como uma lacuna a ser preenchida. O desafio é equilibrar o interesse financeiro e a necessidade esportiva, algo que faz parte do dia a dia de qualquer clube de grande porte. O certo é que a movimentação do Shakhtar Donetsk aumenta a pressão sobre o Cruzeiro. A diretoria celeste terá que analisar cuidadosamente todos os detalhes, desde os valores oferecidos até as condições da transferência, como tempo de contrato, bônus por metas e cláusulas de revenda. O futebol moderno não vive apenas de cifras iniciais, mas também de negociações inteligentes que garantam benefícios a longo prazo. Enquanto isso, a torcida vive momentos de expectativa e ansiedade. O simples fato de uma cria da Toca despertar tanto interesse já é motivo de orgulho, mas também traz aquele aperto no coração de imaginar o garoto deixando o clube antes de mostrar todo o seu potencial. Esse é o retrato da nova realidade do futebol globalizado. Clubes europeus garimpando talentos cada vez mais cedo, e clubes brasileiros tentando resistir ao assédio enquanto equilibram suas contas. Kaique Kenji, por sua vez, segue treinando normalmente e aguardando os desdobramentos. O jovem demonstra maturidade, mas é natural que sua cabeça também esteja tomada por tantas possibilidades. Defender o Cruzeiro, ser chamado para a seleção e ainda ver clubes da Europa interessados não é algo que acontece todos os dias. A forma como ele conduzirá esse momento pode dizer muito sobre seu futuro, dentro ou fora do Brasil. O que ninguém pode negar é que, independentemente da decisão final, o Cruzeiro já mostra evolução no tratamento de suas revelações. Se antes muitos jovens saíam por valores irrisórios, hoje o clube demonstra consciência de mercado, protege seus ativos e busca tirar o máximo proveito de cada negociação. Essa postura fortalece a imagem da SAF e dá mais segurança à torcida de que cada passo será dado com responsabilidade. E aí, torcedor do Cruzeiro, o que você acha que deve acontecer com Kaique Kenji? Você acredita que é o momento certo para ele se transferir para o futebol europeu ou acha que o garoto precisa de mais tempo vestindo a camisa estrelada antes de dar esse salto? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque os próximos capítulos dessa história prometem ser intensos e decisivos para o futuro do Cabuloso.